O dinheiro tem sido um problema para você? O dinheiro tem lhe trazido preocupações? Tem lhe trazido desestabilidade emocional? Você sabia que a palavra de Deus traz princípios que podem nos ajudar a termos uma atitude saudável no que diz respeito à questão financeira? Hoje nós vamos analisar esses princípios que podem lhe ajudar a ter estabilidade emocional no que diz respeito à questão financeira. Assista esse vídeo, vai ser muito edificante. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Hoje nós queremos falar aqui sobre dinheiro. Às vezes o dinheiro é um problema na nossa vida, porque o dinheiro muitas vezes está associado com a ambição. O dinheiro, ele nos proporciona uma sensação falsa de segurança, de poder, de dignidade. Por isso os problemas trazem tanta desestrutura emocional na vida das pessoas. Inclusive, o dinheiro é uma das causas que mais trazem preocupações no âmbito familiar. Inclusive, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, alguns anos atrás, e essa pesquisa mostrou que a maior causa de divórcio nos Estados Unidos naquela época era a questão financeira e não outras questões como nós poderíamos pensar, como traição ou tédio, seja o que for, né? Falta de empatia. Não, a principal razão era a questão financeira. Por isso nós precisamos desenvolver uma atitude saudável em relação às finanças. Quando nós desenvolvemos uma atitude saudável em relação às finanças, isso vai nos permitir desenvolvermos também uma estabilidade emocional em relação às coisas deste mundo, às coisas materiais. Por isso hoje nós vamos ver 7 princípios que podem nos ajudar a desenvolvermos uma atitude saudável em relação às finanças. Mas antes de nós fazermos isso, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like caso você goste desse vídeo. Então vamos lá, vamos ver o primeiro princípio que pode nos ajudar a desenvolvermos uma atitude saudável em relação às finanças. E esse princípio é o princípio do testemunho. Muitos crentes dão um péssimo testemunho na área financeira e nós precisamos estar atentos a isso, porque as pessoas estão vendo como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, inclusive do ponto de vista financeiro. A maneira como nós administramos a nossa vida financeira pode ser um bom ou um mau testemunho. Veja comigo o que diz Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós precisamos sim dar um bom testemunho com a nossa vida financeira. Este princípio, o princípio do testemunho, vai nos ajudar a termos uma atitude saudável em relação à vida financeira. Vamos ao segundo princípio então? O segundo princípio é o princípio da liberdade. Veja só o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Nós não podemos ficar devendo nada para ninguém. Aqui neste princípio nós precisamos levar em consideração 3 aspectos. O primeiro é pedir dinheiro emprestado. O segundo é ter dívidas. E o terceiro é ser fiador. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso? A questão de pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado pode ser um problema na nossa vida. Provérbios 22, 7 diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre. Olha só o que o texto diz. E o que pede emprestado é servo de quem empresta. Veja só como a pedir dinheiro emprestado nos coloca numa condição de submissão, podemos dizer assim, à pessoa que nós pedimos o dinheiro emprestado, porque nós estamos devendo para ela. Então isso é um problema. Agora é bom sempre levar em consideração também que muitas vezes é necessário buscar um empréstimo e buscar um socorro financeiro na nossa vida. Não há nada de errado nisso. Agora, eu não posso ficar pedindo dinheiro emprestado toda hora para as pessoas. Vamos ao segundo aspecto que nós precisamos considerar aqui neste princípio, o princípio da liberdade. É a questão de ter dívida. O crente não pode ser devedor de ninguém. Aqui também é importante nós fazermos uma distinção.
ter dívida e ter financiamento. Ter um financiamento não significa ter uma dívida. Ter uma dívida é quando você se compromete em fazer um pagamento e não faz, mesmo que seja do próprio financiamento. Se você tem um financiamento, você comprou uma casa financiada, um carro, seja o que for, e aí você então não paga a prestação, você passa a ser um devedor. Então ter dívida é diferente de financiamento. Então nós podemos fazer financiamentos, mas nós temos que ter cuidado para não termos dívidas. A palavra de Deus é muito clara aqui em Romanos 13:8. Nós não podemos dever nada a ninguém. O terceiro aspecto que nós precisamos refletir sobre esse princípio da liberdade é a questão de ser um fiador de alguém. Existem vários textos bíblicos em Provérbios capítulo 11, versículo 15, o capítulo 17, versículo 18 e o capítulo 20, versículo 16, que falam sobre isso, recomendando que não sejamos fiador de ninguém. A palavra de Deus traz essa orientação. Mas eu quero destacar aqui o texto de Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele diz o seguinte: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Veja o que ele diz aqui. Nós somos prisioneiros das nossas palavras quando nos comprometemos em sermos fiador de alguém. A palavra de Deus aqui é muito clara. E o princípio da liberdade é algo muito importante na nossa vida para que a gente possa ter essa atitude saudável na questão financeira. E ele continua dizendo: então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Veja a importância desse princípio da liberdade. Essa questão de quando nos colocamos como fiadores de alguém, num financiamento, num empréstimo, seja o que for, nós nos colocamos numa condição muito vulnerável. Então, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que ter cuidado, nós não podemos ter dívida, nós temos que ter muito cuidado com os empréstimos e temos que estar atentos a esta questão de sermos fiadores de outras pessoas. Vamos ao terceiro princípio então, é o princípio da segurança. Este princípio também vai nos ajudar a termos uma atitude saudável em relação à nossa vida financeira. E o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21 o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O crente pode fazer economias, investimentos, aplicações financeiras? Pode. Ele pode fazer isso desde que ele entenda que isto é a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus diz aqui que nós não devemos acumular tesouros aqui neste mundo, não está dizendo que nós não devemos investir os nossos recursos, nem fazer uma poupança, seja o que for. Ele está dizendo que nós temos que ter cuidado onde nós estamos colocando o nosso coração. Então é possível sim fazer essas coisas, desde que nós tenhamos a convicção de que é da vontade de Deus. Mas ao fazermos esses investimentos, aplicar dinheiro na poupança, CDB, seja o que for, ou nas ações, como agora é muito comum isso hoje em dia, nós temos que estar cientes de que a nossa segurança vem do Senhor. A nossa segurança está no Senhor e ela vem do Senhor. Por isso é muito importante nós estarmos dispostos a abrir mão desses recursos quando Deus assim nos dirigir. Então nós podemos fazer essas aplicações, podemos fazer investimentos, podemos fazer seguro de vida, mas nós temos que estar dispostos a abrir mão disso quando o Senhor assim nos orientar, porque a nossa segurança, ela vem do Senhor, a nossa segurança está no Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo na sua primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9, 10 e 11, ele diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Veja o que Paulo diz aqui para Timóteo, que aqueles que querem ficar ricos, que fazem investimentos, fazem aplicações na bolsa de valores ou fazem aplicações bancárias, que querem ficar ricos, podem cair em armadilhas, cair em tentação, e muitos desejos descontrolados e nocivos, aqui diz o apóstolo Paulo, que vão levar a pessoa à ruína e à destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, esse princípio, o princípio da segurança, colocar a nossa segurança no Senhor, é muito importante para que tenhamos, então, uma atitude saudável em relação à nossa vida financeira. Vamos ao quarto princípio, então, o princípio do desprendimento. Veja o que o Senhor Jesus nos diz em Lucas capítulo 12, versículo 15. Ele diz assim: então lhes recomendou, Jesus falando, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Veja o que Jesus diz aqui, a sabedoria, né? O ensino de Jesus, ele é profundo. Ele diz que a vida de uma pessoa não consiste, o valor, a dignidade, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O crente não pode comprar ou adquirir qualquer coisa que ele não esteja disposto a abrir mão disso. Porque se ele não estiver disposto a abrir mão disso, é porque ele está preso a isso. E o princípio do desprendimento é muito importante, porque vai nos ajudar a termos uma atitude saudável em relação à nossa vida financeira. Veja o que Jesus também nos diz em Lucas capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro. Então o princípio do desprendimento vai nos permitir servir a Deus e não ao dinheiro. Vamos então agora ao quinto princípio, o princípio da liberalidade. Eu falei antes aqui sobre o princípio da liberdade, mas o princípio da liberalidade é diferente. Veja o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Eu sei que essa questão da contribuição financeira tem sido um problema em muitas igrejas, especialmente no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Mas o fato de haver esses problemas não significa que não exista a necessidade da contribuição financeira no contexto da igreja. E aqui nós podemos falar de duas necessidades, a necessidade prática e a necessidade espiritual. A necessidade prática diz respeito ao sustento da obra de Deus, como diz o texto aqui de Malaquias, né? Para que haja mantimento na minha casa. E a necessidade espiritual, que é a questão da entrega total a Deus. O princípio da liberalidade é isso. O princípio da liberdade que eu falei antes é você ser livre, não ter dívida, não ser fiador de ninguém, né? Não pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas o princípio da liberalidade é você não reter esse dinheiro no que diz respeito ao sustento da obra de Deus, da casa do Senhor, porque há necessidade do sustento da obra de Deus e há necessidade também da sua entrega total ao Senhor. Martinho Lutero dizia que uma das últimas áreas da nossa vida a se converter era o nosso bolso. Então, aqui é muito importante esse princípio da liberalidade, porque mostra a nossa entrega total ao Senhor. Aqui eu não vou entrar na questão da definição do que é o dízimo, porque nós temos um vídeo aqui no nosso canal onde nós falamos sobre isso, falamos sobre se é correto dar o dízimo na igreja. Então você pode inclusive assistir esse vídeo, mas eu quero falar sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 9:7. Ele diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Então, o princípio da liberalidade nos encoraja a isso, a fazermos uma entrega total da nossa vida ao Senhor, incluindo a nossa vida financeira. E isso vai nos dar a oportunidade de desenvolvermos uma atitude saudável no que diz respeito à nossa vida financeira. Vamos para o sexto princípio, o princípio da generosidade. Veja o que o apóstolo João nos diz na sua primeira epístola, em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, diz aqui a palavra de Deus. Então, se nós vemos alguém passando necessidade e nos recusamos a ajudar essa pessoa, especialmente um irmão na fé, nós não estamos mostrando aqui o amor de Deus. O desprendimento das coisas materiais e a liberalidade diante de Deus nos conduz a termos compaixão pelas pessoas, especialmente as pessoas necessitadas. O crente deve orar em favor das necessidades das pessoas, mas também tem que estar disposto a ser um instrumento de Deus para a provisão dessas necessidades na vida dessa pessoa. Veja o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não ver sofrerá muitas maldições. Vamos ao sétimo e último princípio que pode nos ajudar a desenvolvermos uma atitude saudável na nossa vida financeira. É o princípio do contentamento. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está falando aqui de sustento, de provisão. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí vem aquele versículo que todos nós conhecemos muito bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo que em Deus ele pode sim passar fome ou ser alimentado, ter abundância ou ter necessidade, porque em Deus, no Senhor Jesus, ele encontra força para passar por qualquer situação. O crente deve estar contente com tudo aquilo que Deus lhe der, seja pouco ou seja muito. Esses dias eu li uma frase muito interessante a esse respeito, que dizia o seguinte: Deus pode lhe dar muito mais do que você deseja ou pode lhe dar muito menos do que você deseja, mas uma certeza você pode ter: Ele vai dar tudo aquilo que você necessita. E este princípio do contentamento nos leva a entendermos isso. O contentamento é consequência de uma atitude de gratidão. E a gratidão é fruto de alguém que reconhece a soberania de Deus na sua vida. Veja o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O princípio do contentamento, ter um coração grato diante de Deus e reconhecer que Deus é soberano e que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Pode não dar tudo aquilo que nós desejamos, pode dar até mais do que desejamos, mas com certeza Ele nos dará aquilo que nós necessitamos. Então nós temos que estar contentes, ter esse princípio em mente. Isso vai nos trazer uma atitude saudável em relação à vida financeira. Que esta palavra sirva de edificação para a sua vida, que você possa viver esses princípios e desfrutar de uma atitude saudável em relação à sua vida financeira. Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então não saia sem deixar o seu like. E que vídeo você vai assistir agora? Eu convido você a assistir 2 vídeos que nós temos aqui no canal. O primeiro é aquele que eu já mencionei aqui. É correto dar o dízimo na igreja? Então, assista esse vídeo. O segundo é como ter um coração grato diante de Deus, que tem a ver com esse 7º princípio que nós abordamos aqui, o princípio do contentamento. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.